Olá, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que o Corinthians ganhou dois novos, velhos reforços para 2025. É que Thales Magno e Coronado têm jogado muito mais bola agora do que fizeram na temporada passada e são os grandes destaques desse início do ano. Nesse sábado, o Corinthians venceu o Noroeste por 2-1 na Neoquímica Arena, chegou a 15 pontos. Dos 18 possíveis, são 5 vitórias em 6 partidas. A única partida em que o Corinthians não venceu foi na derrota para o São Paulo no Morumbi. E Thales Magno e Coronado têm se destacado bastante, gerando dúvidas na cabeça do técnico Ramon Dias. O treinador argentino, inclusive, falou sobre o tema na entrevista pós-jogo. Bora aos números dos atletas. Vale a lembrança de que Thales Magno e Coronado marcaram os gols da vitória contra o Noroeste. O Thales abriu o placar aos 34 minutos dos... O Coronado abriu o placar aos 34 do primeiro tempo. O Thales fez 2-0 aos 30 do segundo. O Noroeste ainda descontou no finalzinho. Thales Magno, que já soma 4 gols em 6 partidas na atual temporada, havia marcado contra a Red Bull Bragantino, Velo Clube, Ponte Preta e Noroeste. Já o Coronado tem 2 gols em 5 jogos, isso sem contar várias participações em gol, mesmo sem dar assistências. O gol do Thales Magno ontem nasce de uma linda enfiada do Coronado para o Charles cruza, o Thales Magno faz o papel do pivô e acerta uma linda finalização. Boas notícias para o Corinthians, que vai vendo o seu elenco aumentar. Bora te contar agora se existe alguma chance de Savarino virar reforço do Lyon. Essa negociação foi desmentida de forma pública e severa por John Textor, dono da SAF do Botafogo. Só para vocês entenderem o contexto, o jornalista Florian Plettenberg afirmou que Scherk, que é um jogador do Lyon, pode se mandar para o Borussia Dortmund e que o substituto natural desse atleta seria o Savarino, causando enorme revolta entre torcedores do Botafogo que não aguentam mais perder seus principais atletas para o clube francês. Foi assim com o Almada e só não foi assim com o Luiz Henrique por conta do veto da Federação Francesa à inscrição de novos atletas. O que o Textor fez? Foi na postagem desse jornalista, ou melhor, usou a postagem desse jornalista para escrever um texto em que diz, abre aspas, notícia falsa. Esse jornalista está contando com múltiplas fontes com intenções manipuladoras. Então dá para cravar, a partir do que disse o John Textor, de que não haverá negócio com o Savarino Lyon. É importante dizer que nesse momento nem seria possível mesmo por conta das restrições impostas pela Federação Francesa. Só para completar, vale a lembrança de que o Botafogo enfrenta o Flamengo na tarde desse domingo em Belém do Pará, em jogo que vale taça. Por conta especialmente de John Textor, para mim o Botafogo chega na condição de azarão. Botafogo que perdeu vários dos principais jogadores da temporada passada e muitas opções no banco de reservas, nem treinador tem contra um Flamengo que manteve a base do ano passado. Por falar no Flamengo, bora de notícia exclusiva. Quero contar para vocês quanto Danilo, novo reforço rubro-negro, vai ganhar. E dá para dizer que o Danilo terá vencimentos bem parecidos ao de Davi Luiz, a quem ele substitui no próprio Flamengo. Davi Luiz tinha direito a R$1,5 milhão por mês. O Danilo chega para ganhar exatamente esse R$1,5 milhão, com a diferença de que parte é em salário, a outra parte em luvas, porque o Danilo veio livre no mercado depois de rescindir seu contrato com a Juventus. Só não sei precisar para vocês quanto desse R$1,5 milhão é em salário, quanto é em pagamento pela assinatura do contrato, uma espécie de prêmio, mas o pacote Danilo Luiz, durante todo o seu período de contrato, lhe renderá R$1,5 milhão mensais. Importante contar que o Danilo chega para ganhar basicamente o mesmo a que tinha direito nos tempos de Juventus. A diferença é que por lá ele ainda tinha uma série de bônus previstos relacionados a metas esportivas, atuações e títulos conquistados. Inclusive esses bônus é que renderam uma discussão grande em relação à rescisão do contrato. Então, quando o Danilo optou pelo Flamengo, ele escolheu o clube que vai lhe dar mais chances de título, entre aqueles que também lhe queriam, o outro era o Santos. O Danilo escolheu por um clube do coração dele, o Danilo se revelou torcedor do Flamengo, mas também num clube onde ele vai ter direito a um dos maiores salários do futebol brasileiro. Estou pensando aqui quais zagueiros têm direito
as cifras tão altas. Gustavo Gomes, por exemplo, no Palmeiras, tem direito a R$ 1.300.000 mensais. Davi Luiz teve de baixar bastante sua pedida com a transferência para o Fortaleza. Era jogador do Flamengo com R$ 1,5 milhão, baixou bastante para jogar no Fortaleza. Jeromel, que ganhava na casa dos 900 mil, não teve seu contrato renovado e encerrou a carreira no Grêmio. Enfim, Danilo chega para ser um dos zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Hora de falar sobre a chance de Rodrigo substituir Neymar no Al Hilal. Notícia que circulou nas redes sociais da imprensa europeia nas últimas horas dá conta de que o Al Hilal da Arábia Saudita está disposto a pagar 300 milhões de euros ou 1 bilhão e 800 milhões de reais ao Real Madrid pela contratação do atacante. Vale lembrar que o Vinícius Júnior havia sido o primeiro nome especulado na Arábia Saudita, mas o Vini não tem demonstrado a intenção de trocar o Real pelo futebol saudita. Em relação ao Rodrigo, a gente ainda não tem uma posição do staff do atleta. Na manhã desse domingo ainda procurei o Nick Arcuri para saber em que pé estava essa negociação e o Nick preferiu não responder. O que se sabe é que, se confirmado esse negócio, Rodrigo passaria a ser o jogador mais caro da história do futebol em todos os tempos e teria salário absolutamente maior do que seus cerca de 9 milhões de reais mensais a que tem direito no Real Madrid. Só para completar, é importante contar ainda que o Rodrigo, jogador do Real Madrid, nunca conseguiu ser um protagonista de fato no Real, embora tenha números especialmente interessantes na Liga dos Campeões. Já o Vinícius Júnior é o grande destaque do time e eleito o melhor do mundo na última temporada pela FIFA. Preciso esclarecer agora se existe alguma verdade na possibilidade de Lázaro, ex-atacante do Palmeiras, virar reforço do São Paulo. Essa informação foi divulgada em um portal que cobre o tricolor nas últimas horas e dá conta de que as negociações ainda não avançaram. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do São Paulo para perguntar: vocês estão em negociação? O Lázaro pode ser contratado, você lembra dele, né? O Lázaro é um jogador formado no Flamengo, comprado pelo Almeria e emprestado na temporada passada ao Palmeiras. O Verdão até tinha a possibilidade de extensão da permanência do atleta até o Super Mundial de Clubes ou a compra do jogador. O Palmeiras optou por não ficar nem por empréstimo nem definitivo e devolveu o Lázaro para o Almeria. Lá na Espanha ele tem atuado na segunda divisão espanhola, 5 jogos, 1 gol e 1 assistência. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo sobre Lázaro. Perguntei se existe interesse, abre aspas, nunca falamos no nome do Lázaro, você tem a minha palavra sobre isso, fecha aspas, me assegurou esse dirigente são paulino, colocando um ponto final em qualquer especulação. Ainda perguntei para essa pessoa se o tricolor tem interesse em contratar mais um atacante. A resposta foi de que não, com as chegadas do Cedric Soares, do Enzo Dias e também do Wendel, que será liberado, será anunciado a qualquer momento. São Paulo afirma não ter mais a intenção de contratar reforços. Vale a lembrança, porém, de que o William Gomes acaba de ser negociado com o Porto, operação de 9 milhões de euros, além de 20% do valor de uma venda futura, ou seja, há um atacante a menos no elenco. Se depender do técnico Luiz Ubeldia, São Paulo vai buscar mais alguém. Pro tricolor, a solução pode estar em casa, dentro do elenco campeão da Copa São Paulo de Juniores. Hora de falar sobre Wanderson, atacante do Internacional que interessa ao Palmeiras. Informação é importante e exclusiva. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente de um desses clubes. E essa pessoa assegurou que Palmeiras e Internacional se acertaram em relação à transferência do atleta. Existe uma pendência grande porque o Internacional, além de uma compensação financeira, gostaria que o Palmeiras perdoasse parte da dívida que o clube tem por conta da contratação de Bruno Tabata. Esse problema foi desfeito. Palmeiras e Internacional chegaram a um consenso pelo Wanderson. Não consegui entender quais foram as condições, mas essa pessoa me assegurou que entre os clubes está tudo certo para a transferência em definitivo do Wanderson, atacante cujo contrato se encerra em dezembro. Segundo a minha fonte, o que falta é o Palmeiras se acertar com o Wanderson. É que para o atacante é confortável esperar até dezembro e sair livre, porque em vez de haver uma compensação financeira ao Internacional, quem vai ficar com direito a essa bolada será o Wanderson e seu empresário e irmão, o Danilo. O Palmeiras ainda não conseguiu chegar a um acordo com o atacante que ganha no Beira-Rio, em Porto Alegre, 900 mil reais por mês e gostaria de um aumento para deixar o Colorado. É o segundo clube que o Internacional libera o Wanderson, mas que não chega a um acordo com o atleta. O primeiro havia sido o Vasco, Cruz Maltino com uma proposta financeira inferior à que ele tem. O Wanderson quer ganhar mais
para deixar o clube. Só para lembrar que além desse custo de 900 mil mensais, o Wanderson ainda tem, por conta da compra dele junto ao Krasnodar, uma dívida do Inter. Colorado deve cerca de 1,5 milhão de euros à equipe russa. Palmeiras, que tem só 3 reforços na atual temporada: Paulinho, Facundo Torres e Martínez. Já a Atuesta pode mesmo jogar no Orlando City, notícia que surgiu nesse sábado e confirmada por mim, por um dos dirigentes do Orlando City. O problema é que a Leila Pereira tem criado dificuldades para que o negócio saia. Bora fechar o vídeo para trazer números oficiais e reais de Neymar no Santos. O blog do Paulinho teve acesso ao contrato fechado entre o Peixe e Neymar, e dá para dizer que as cifras são astronômicas. O Neymar chega com direito a um salário em carteira de 4 milhões e 100 mil reais por mês. Isso lhe garante, tirando todos os impostos, cerca de 3 milhões de reais mensais. Importante contar que o custo total do Neymar pode bater até 7 milhões de reais. Esse custo inclui direitos de imagem e também patrocínios. E aí entra aquela parte que eu já havia contado para vocês, de que qualquer parceria comercial fechada agora pelo Santos terá direito, o Santos repassará 80% dessa fatia para o Neymar, ficando com apenas 20%. Contrato que se encerra em 30 de junho, e aqui vem outra cláusula no mínimo curiosa. A multa rescisória para tirar o Neymar do Santos é de míseros 20 milhões e 600 mil reais e vale para clubes brasileiros e para clubes do exterior, cifra pedida pelo Neymar. Como o contrato é muito curto, não se imagina que essa cláusula vá fazer efeito, mas se algum time quiser tirar o Neymar em meio a esse contrato até junho, precisa desembolsar essa quantia para o Santos. Só para completar, não há pagamento de comissão nesse contrato. O pai do Neymar, que é representante do atleta, abriu mão de receber qualquer quantia. Última sobre o Santos: o Peixe venceu o São Paulo por 3-1 de virada na Vila Belmiro, com mais uma grande atuação de Guilherme, autor de 2 gols. Já são 7 gols em 6 partidas na temporada. Dessa maneira dá para dizer que o Guilherme é o jogador de time de Série A do brasileiro com mais gols em 2025. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece com o Glorioso. Então, já sabe, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos direto ao que interessa. O mercado da bola segue movimentado, e um nome começa a chamar atenção no Brasil: Lázaro, ex-Palmeiras, atualmente no Almería. Enquanto São Paulo nega qualquer movimentação para contratá-lo, o Botafogo observa a situação com interesse. A diretoria alvinegra, que já demonstrou apetite para trazer jogadores de peso nos últimos meses, monitora atentamente o futuro do jogador. Com a possível saída de alguns atletas no meio do ano, o Glorioso pode aproveitar a oportunidade para reforçar seu setor ofensivo. A questão principal é: Lázaro seria uma boa para o Botafogo? O atacante, que teve uma passagem pelo Palmeiras e se transferiu para o futebol espanhol, ainda busca se consolidar como um nome de destaque no cenário internacional. No Almería, tem enfrentado altos e baixos, e um retorno ao Brasil poderia ser a oportunidade perfeita para reencontrar seu melhor futebol. O Botafogo, que busca peças qualificadas para seguir brigando por títulos, pode ver nele uma opção interessante, principalmente se houver uma negociação favorável. O planejamento da diretoria botafoguense tem sido cauteloso. O clube não quer fazer investimentos sem um critério técnico e estratégico bem definido. Afinal, John Testor já deixou claro que o foco é trazer reforços que realmente façam a diferença. Nesse sentido, a análise sobre Lázaro passa não apenas pelo talento do jogador, mas também pela necessidade do elenco. Com nomes como Júnior Santos, Tiquinho Soares e Eduardo no setor ofensivo, será que há espaço para mais uma peça? Ou seria uma jogada pensando no futuro? O Botafogo vive um momento em que cada contratação precisa ser pensada com inteligência. A equipe já possui um ataque competitivo, mas a temporada é longa e o desgaste dos jogadores pode ser um fator determinante. Além disso, há sempre o risco de lesões ou até mesmo de saídas inesperadas na janela do meio do ano. Por isso, a diretoria monitora o mercado com atenção, buscando oportunidades que possam fortalecer o elenco sem comprometer a estabilidade financeira do clube. Lázaro, por ser um jogador jovem e promissor, poderia ser um nome a ser trabalhado para o médio e longo prazo, agregando qualidade e profundidade ao grupo. Outro fator que pesa na decisão é o estilo de jogo do Botafogo. Sob o comando de Thiago Nunes, a equipe tem buscado um equilíbrio entre velocidade e posse de bola,
algo que exige jogadores versáteis e com bom poder de decisão. Lázaro, apesar de sua habilidade e potencial, ainda precisa mostrar consistência em alto nível. Sua passagem pelo futebol espanhol tem sido marcada por oscilações, o que pode gerar dúvidas sobre sua capacidade de impactar imediatamente um time que briga por títulos. Será que ele se encaixaria bem na dinâmica do Glorioso ou precisaria de um período de adaptação? Além disso, há a questão do investimento. O Botafogo tem sido estratégico em suas contratações, evitando gastos desnecessários e priorizando negociações que tragam retorno esportivo e financeiro. Se Lázaro estiver disponível por um valor acessível ou por empréstimo, a diretoria pode considerar a investida. Caso contrário, dificilmente o clube entraria em um leilão por um jogador que ainda precisa se firmar. A decisão final dependerá de uma análise criteriosa, levando em conta não apenas o presente, mas também o futuro do Glorioso. E você, torcedor, acha que vale a pena apostar em Lázaro? Outro ponto que pesa nessa história é o desejo do próprio Lázaro. O jogador estaria disposto a voltar ao Brasil? E mais do que isso, toparia defender o Botafogo em um projeto ambicioso como o de Testor? Essas são questões que podem definir os próximos passos dessa possível investida. Enquanto isso, o São Paulo foca em outras prioridades, o que pode abrir caminho para o Glorioso avançar sem concorrência. Se essa negociação realmente vai acontecer, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, o Botafogo está atento ao mercado e não hesitará se encontrar a oportunidade certa. E você, torcedor alvinegro, o que acha de Lázaro no Fogão? Seria um reforço de peso ou um nome que não encaixa no projeto? Deixe sua opinião e continue acompanhando as notícias do Glorioso.